Olá, eu sou o Cleito Ronan, sou acadêmico do curso de Letras da cidade de Presidente Sarney, Maranhão. O meu avaliador ele é o professor mestrando Tiago de Oliveira e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o movimento literário artístico romântico, conhecido como romantismo, que acontece na Europa no século XVIII e vai até meados do século XIX, substituindo ali o arcadismo. É importante lembrar que o romantismo ele faz oposição ao classicismo, ao racionalismo e ao iluminismo, que eram características marcantes de movimentos que antecedem ao romantismo. Um outro ponto é a chegada ao Brasil. Ele só chega no Brasil no meio do século XVIII. Isso porque, na época, o meio de transporte eram através de navios e os filhos da elite, os brasileiros, eles demoravam um certo tempo para chegar na Europa, para absorver aquilo que tinha que absorver na Europa, chegar ao Brasil e só então depois aplicar aquilo que tinha absorvido lá na Europa. Isso demorava um certo período de tempo e por causa disso o Brasil sempre estava um pouco atrasado em relação à Europa. E falando um pouco mais sobre as características do romantismo, nós podemos citar a subjetividade, a volta do cristianismo, a sensibilidade, a imagem sentimental e subjetiva do homem e da mulher e o individualismo. Então, a título de comparação, podemos dizer que o romantismo é uma espécie de oposição ao classicismo, por exemplo, que já apresentava uma ideia mais objetiva, uma racionalidade, uma universalidade. E isso certamente é um contraste muito grande com o romantismo. O romantismo também lembra muito aquele bordão do Chaves. É tudo eu que. Isso porque toda a importância ela é centrada no individual, no eu do poeta. É algo meio que egoísta mesmo, porque nada mais importa além da minha vontade, dos meus desejos, da minha saudade, da minha felicidade, da minha infelicidade, das minhas desgraças, da minha satisfação. Enfim, existe esse eu muito forte dentro do romantismo, onde não há espaço para o outro. Esta talvez seja a principal característica do romantismo em relação aos outros movimentos. Outra característica marcante do romantismo é o patriotismo, onde os textos sempre vão mencionar o quanto que a natureza é bela, o quanto que a natureza é perfeita. Inclusive, muitas das vezes os poetas eles fazem uso de alguns elementos da natureza para metaforizar a mulher, que também é muito idealizada dentro deste movimento. Inclusive, a mulher idealizada ela acaba gerando uma frustração muito grande por parte dos poetas por ser algo meio que impossível, porque a mulher idealizada para os românticos ela tinha certos padrões e certas características. Ela precisava ser virgem, pura, bela, perfeita, enfim. E depois de conhecer algumas características do romantismo, nós vamos agora conhecer um pouco mais sobre as três gerações do romantismo. Então, nessa primeira geração, os poetas eles tinham a ideia de assumir uma postura anticolonialista, ou seja, tudo que não estava presente na literatura produzida na época colonial. Isso porque a primeira geração ela tinha a preocupação de garantir a identidade nacional. Buscavam elementos históricos de origem nacional e essa geração ficou conhecida como geração nacionalista. Os principais poetas são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. A segunda geração ela é um período marcado pelo mal do século. Ela apresenta egocentrismo irritado, pessimismo, satanismo e atração pela morte. Os poetas que se destacam são Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. A terceira geração, por sua vez, desenvolve uma poesia com caráter político e social. Ela é formada pelo grupo Codoeiro e o maior representante dessa fase é o Castro Alves. E essa geração apresenta alguns temas sociais que ficaram esquecidos pelos primeiros romances. Temas como a escravidão do negro e a ignorância brasileira. E esses lados, ele é um lado feio da coisa. E talvez seja por isso que tenha sido esquecido pelos primeiros românticos. Muito bem, gente, esse foi meu vídeo. Eu espero ter contribuído de alguma forma para algum conhecimento prévio acerca do romantismo. E eu espero vocês em uma outra oportunidade, se tiver.